Olá, Ismael, tudo bem? Uma semana começando, mais um podcast e hoje a gente vai falar de uma emoção muito importante, né, Ismael? Afinal de contas, quem não convive com o medo, né, meu caro? O medo está presente em todas as nossas experimentações. Não há quem não tenha experimentado em algum momento da vida, né, Rodrigo? E é assim que Uhum. a gente vai começar o nosso podcast, falando um pouquinho sobre o medo. Já agradecendo aí a audiência, o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos assistindo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Isso mesmo, galera curtindo, compartilhando, comentando e propondo assuntos relacionados a esse campo, né? Ismael, geralmente, só para a gente começar aqui e fazer um preâmbulo, as pessoas têm uma visão muito negativa do medo, não é? Mas será que o medo também não tem o seu aspecto positivo, Ismael? Pois é, uma questão interessante, Rodrigo, uma questão para nós conseguirmos respondê-la aqui, né, no nosso podcast. Se há um medo que pode ser considerado positivo, um medo que pode ser considerado negativo, né, Uhum. e é sobre o medo que nós vamos falar aqui no nosso podcast da nossa semana. Maravilha, eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Rodrigo, nós fizemos um podcast agora, recente, e que nós falamos um pouco sobre o corpo, a relação Uhum. que o corpo tem com as emoções, né? Essa linguagem do corpo, sintomatológica principalmente, né? Os sintomas emocionais que estão presentes no corpo. E quando a gente fala, por exemplo, do medo, o medo ele tem ele produz essa experimentação no corpo de apavoramento, de apreensão, de atenção, não é? Ele acelera o nosso corpo, porque se precisar fugir, né, se precisar correr, a gente vai fazer esse movimento. Então há toda uma experimentação no corpo do medo, né? Mas afinal de contas, o que será que é essa emoção e onde ela aparece? E que condições psicológicas de fragilidade, sofrimento, até psicopatologias, que o medo é uma emoção que se faz muito presente. Vou conversar um pouquinho sobre isso, Rodrigo, nesse podcast aqui, né, do nosso canal aqui no YouTube, nosso canal também no Spotify. Muito legal, Ismael, muito legal. Eu acho que tem algumas perspectivas para a gente olhar para esse horizonte, né, do medo, né? Eu acho que um primeiro ponto que a gente pode perceber, em um lugar onde a gente costuma explorar muito bem essa relação, pelo menos onde a gente trabalha, que é a fenomenologia existencial, é o medo relacionado às expectativas frente ao futuro, né? Eu acho que isso é muito comum, né? Do fato de que as pessoas tentam, de certa forma, prever ou controlar o seu futuro, sendo que esse futuro é um campo de possibilidades. E aí vai aparecer o medo, né? Então, é um lugar muito comum que a gente costuma analisar e costuma trabalhar no campo psicoterapêutico, né? E aí a Uhum. tentativa que a gente tem, eu acho que, de certa forma, qual é o olhar assim que a gente pode fazer uma provocação, é que muitas vezes a gente espera viver sem medo ou tenta viver sem medo, mas não consegue perceber as causas, né, que estão relacionadas. O que que aquele medo quer comunicar, né, Ismael? E uma dessas questões é exatamente essa perspectiva de querer prever, querer antecipar e querer controlar o futuro, né, Ismael? Pois é, eu acho que talvez nós estamos falando aí, Rodrigo, do medo de fracassar, do medo de não dar certo, né? Do medo de não conseguir. São medos que nós temos diante da vida, diante do futuro, né? Das coisas que nós vamos fazer, do medo de escolher errado, não é? Uhum, Então são questões que a gente precisa entender que, claro, vão gerar essa emoção. E a grande questão que eu vejo
é que o medo ele precisa ser enfrentado, né? E ele não pode, o que o medo não pode fazer é nos paralisar diante das decisões. Às vezes nós vamos tomar decisões, vamos realizar algumas coisas Uhum. com medo, com receio, né? Mas o medo pode nos fazer um grande benefício, que é nos fazer pensar melhor sobre o que nós vamos fazer. Mas Uhum. quando o medo nos trava, quando o medo nos para, nos paralisa, aí ele já está fazendo algo que, digamos assim, já não é positivo da parte do medo, não é? Uhum. Nos fazer repensar, pensar melhor, ser cuidadoso, eu acho que até aí eu vejo que o medo está tendo está sendo positivo, porque a gente precisa muitas vezes pensar melhor, mas nos paralisar nunca. Exatamente, exatamente. Aí você falou um aspecto muito importante, até que eu fiz essa provocação no início aqui do podcast, que é exatamente perceber o aspecto positivo do medo, né? Quer dizer, o medo ele tem essa função reguladora que é exatamente precaver o indivíduo de tomar decisões erradas, né? E eu acho que isso é significativo e necessário nessa relação. O que muitas vezes ocorre, né, Ismael, e aí eu acho que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, é que as pessoas elas não querem conviver com essa sensação, né? E às vezes ela é necessária. O medo ele está ali cumprindo uma função, né? E eu acho que a gente precisa olhar para esse aspecto também, né, Ismael? Uhum. Pois eu acho que quanto aquilo que nós conversamos também em outro podcast, né? Quando nós temos uma experimentação de medo diante de qualquer situação da vida, né? E que esse medo ele nos leva a uma paralisação. Só que, dependendo da situação da vida, esse medo não deveria causar uma paralisação. A gente Uhum, precisa entender que ele está em excesso, né? uhum, E muitas vezes quem o experimenta, a pessoa que o experimenta, não consegue refletir fora do medo que sente. uhum, Ela fica tão apavorada com tanto medo que ela não consegue refletir fora do medo, porque para eu poder sair daquela situação, eu preciso sair do próprio medo para poder refletir. É como uhum, sair do meio do furacão para poder pensar, né? E isso é importante. Então, eu posso ficar muito amedrontado com coisas que não são amedrontadoras. uhum, E uhum, esse amedrontamento que eu tenho é puramente psicológico, porque a situação da vida não é amedrontadora, né? uhum, E eu posso me colocar numa condição de achar que eu posso ser muito corajoso numa situação que eu deveria ter um pouco de receio do que poderia acontecer comigo. Então, o medo, né, Rodrigo, ele não é positivo ou negativo, dependendo do efeito que ele causa em nós. uhum, uhum. Ele pode ser positivo ou negativo. Exatamente, exatamente. E aí, como eu costumo dizer, né, é um contexto emocional. E isso revela a nossa capacidade, né? Que é a capacidade de se perceber nesse lugar, respeitando essa condição, né, Ismael? Eu acho que eu costumo dizer na terapia que nenhuma emoção é nossa amiga ou nossa inimiga, mas a emoção exige um posicionamento de respeito e de conhecimento. Quer dizer, quando ela aparece, é porque tem algo a ser comunicado nesse aparecimento, né, Ismael? E o medo é exatamente esse movimento, né? Pois é. E a questão das emoções, né, que tu colocas e coloca muito bem, de fato, a emoção quer, né, dizer alguma coisa, porque não é possível nós vivermos sem emoção, Uhum, né? Não há como não experimentar emoção de algum modo. É interessante porque eu tenho uma posição, Rodrigo, eu não tenho assim uma grande experiência em relação a isso, mas tenho um posicionamento que é uma reflexão que eu faço, uhum, né? Digamos assim, não é científica, né? Ela vem da minha compreensão sobre as coisas. uhum, Eu não consigo achar que um psicopata, por exemplo, que é o que se diz que é um sujeito sem emoção, que ele não tenha experimentações emocionais. Eu entendo boa. que ele tem, não há como não ter. O encaminhamento que ele dá é que é diferente. Então, Uhum, uma pessoa pode sentir raiva e, a partir da raiva, estruturar minuciosamente um crime. uhum,
Talvez aí esteja a questão do psicopata, né? Muito a lógica de que muitos psicopatas eles viveram nas suas infâncias experiências muito amedrontadoras, né? De muito medo, de muito pavor, de violência, Uhum, e que eles transformaram isso numa grande vingança a ser colocada para a sociedade. uhum, Né? A gente pega, por exemplo, esses meninos que entram nas escolas matando, você vai ver a história deles, eles sofreram bullying e um monte de coisa que não na infância, da família à escola. uhum, Então, é o que eles fazem com essa emoção, né? Com o apavoramento e o medo da infância, transformando isso numa certa vingança. Né? uhum, E eu vejo que o medo, né, você pode transcender o medo num processo existencial para uma vingança, para a ideia de fazer os uhum, outros pagarem aquilo que ele sofreu, né? Ou ele pode fazer com que a pessoa permaneça no medo de pessoas que viveram abusos, sofrimentos, violências e desenvolve, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma uhum, fobia, né? E que a gente tem nas classificações dos manuais diagnósticos. uhum. Então, medo pode ser positivo, negativo, depende de como a gente o vive e o que a gente faz com ele. Você falou uma questão muito importante que é o campo da experimentação emocional, quer dizer, o que que nós fazemos, o que que nós comunicamos com essa emoção que faz parte da nossa vida. Eu acho muito legal essa problematização que você fez da questão da psicopatia, porque é um senso comum, né, dizer que o psicopata é alguém que não tem emoções, mas na verdade ele comunica uma forma de emoção que está ligada a uma experiência que ele viveu ao longo da vida dele, né? Assim como nós também, né? Então, acho que é importante desenvolver essa questão até para a gente ir problematizando mesmo esses lugares, né, Ismael? Sim. É, eu gosto de citar, até escrevi um texto sobre um personagem que você conhece muito bem, você como um bom estudioso do Hum. Michel Foucault, que é o Pierre Rivière. Ah, Pierre Né? Vier, sim. Né? O memorial que ele escreve, a sua infância é cheia de medo, de Uhum, apavoramento, uhum, né? E ele transforma isso num crime, uhum, ele transforma isso numa vingança, ele dá um sentido para tudo aquilo que ele experimentou, né? E eu vejo esse caminho como o caminho de muitos dos psicopatas. E quando as pessoas dizem que o psicopata é alguém que nasce já sem a possibilidade de experimentar emoção, eles uhum, desconsideram muitas vezes aquilo que os próprios psicopatas falam sobre as suas infâncias, né? uhum, Que é experimentada sob violência. Qual é a criança que, sob violência, ela não está ali emocionada no sentido de apavorada vivendo aquilo? uhum. Não é verdade? Bom, são questões aí para a gente poder, né, discorrer. Talvez a gente faça um dia aí um podcast sobre psicopatia, né, Boa, Rodrigo? boa, boa. Vamos nos concentrar nessa questão do medo, senão a nossa conversa vai para outro lado. Eu gosto muito Exatamente. eu não, faz um tempo que eu assisti, mas era um documentário que era sobre as presas nas caçadas, dentro dos animais, assim, né? Uhum, Mas eles conseguiram gravar as grandes escapadas das presas, uhum, né? E tinha, por exemplo, sei lá, qualquer animal, uma raposa caçando um coelhinho, alguma coisa assim, e aí eles conseguiram filmar as escapadas, ou seja, o caçador não conseguia pegar a sua presa, né? Eu achei muito legal esse documentário, assisti já faz bastante tempo, e tinha uma coisa que eu percebi ali que era interessante na questão dos animais, uhum, né? Que nós não temos, certo? Que é o seguinte, tu sentia, claro, os animais têm essa questão da questão dos sentidos pelo olfato. Então ele sentia o caçador próximo pelo uhum, olfato. Aquilo acelerava, dava de ver o corpo acelerado da presa. uhum, Eles conseguiam pegar bem isso. Só que, diferente dos seres humanos, eles usavam aquele tensionamento do medo, né, para poder escapar. E eles faziam manobras de escape muito precisas uhum, e não se perdiam nisso. Nós, seres humanos,
ao experimentar o medo, muitas vezes, a gente se perde e não sabe o que fazer. Isso. Né? No Uhum. apavoramento de uma situação, o medo nos toma e a gente não consegue reagir de um jeito que a gente encontre as saídas. Uhum. Uhum. Né? Sobretudo, vamos Exatamente. pensar, um medo extremo diante de uma situação de muita violência, a gente paralisa, Uhum. a gente Uhum. desmaia. Como é que a gente vai conseguir lidar, né, para sobreviver quando a gente paralisa e desmaia? Então, Uhum. dentre os seres humanos, o medo pode levar a uma condição assim, a um tipo de atitude ou ausência de atitude que gera o prejuízo da situação e não nos ajuda a sair da situação. Ismael, eu acho muito legal tu colocar isso, porque até tive aqui um insight e queria provocar essa reflexão, principalmente para os pais e para as mães que nos assistem, porque tem uma relação muito forte também com a ideia de medo e superproteção, né? Que Uhum, muitas vezes os pais e as mães, por não quererem que os filhos passem pelos mesmos problemas que eles passaram, superprotegem. E aí o sim. filho, a filha cresce, vai para o mundo e diante de uma situação de conflito, diante de uma situação de um problema, de uma condição, e vem o medo e o medo leva à paralisia, né? Uhum, Então, é porque muito legal, assim, perceber isso também, né? Como os pais e as mães, elas precisam sair um pouco desse lugar da superproteção, né, Ismael? Não sim, significa deixar de gostar, não significa deixar de amar, nada disso, né? Mas também tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque isso vai travando a pessoa perante a vida, e a pessoa claro. vai tendo medo de encarar as consequências das suas escolhas, das suas responsabilidades. Acho que a gente tem pego aí vários e vários casos na clínica, né, Ismael? Aonde acontece esse lado, né? A pessoa não desenvolve, Rodrigo, manejo das situações da vida. Ela paralisa por quê? Porque diante Uhum, daquela situação ela não sabe o que fazer. A paralisação vem daí. Ela não encontra uhum, saídas, ela não encontra caminhos, ela não sabe para onde vai. E aí ela vai ficar apavorada de fato. Né? uhum, É preciso que a gente consiga, diante de experimentações emocionais como o medo, encontrar saídas de fuga, saídas né, daquela situação, ou uma compreensão de que aquilo que amedronta não é maior do que ela, e aí você uhum, consegue criar, né, formas de reagir. Né? uhum, Então, o que muitas vezes os pais fazem com a superproteção é não dar aos filhos a capacidade, né, de ter reflexões que viabilizem saídas, soluções uhum, para uhum. as suas questões, para as suas situações. Exatamente, exatamente. E aí cria esse problema da relação com o medo da vida mesmo, né? Uhum, A falta de uma maleabilidade, de uma regulação emocional, né? De se perceber que existem desafios, que existem problemas e que esses problemas vão voltar outras vezes, que não é uma coisa que vai se findar, né? Nesse sentido, né, Ismael? pois é. É, eu acho que quando a gente não trabalha, né, muitas vezes a independência, a autonomia das crianças, a superproteção retira essa possibilidade. Então a criança vai crescer, quando ela se depara com uma situação, um problema, às vezes já na vida adulta, ou fica apavorada, e aí o medo falando, né? Ou não aceita e fica irritadíssima, que é a raiva falando, e faz bobagem. Uhum, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Muito É, legal, né, Ismael? Daria bom tópico aí a gente falar também da superproteção aí nos próximos podcasts, né, meu amigo? muito bem. Rodrigo, eu acho que é importante, né, a gente fazer algumas considerações e como que essa questão do medo vai abrindo leque para outras coisas, né? Das emoções de modo geral. Que eu vejo o seguinte, Rodrigo, só queria colocar isso. Existe uma experimentação, né, na infância, sobretudo, de medo, que eu vejo muito nos consultórios, que gera nas pessoas uma grande dificuldade diante da vida. E aí não é a superproteção dos pais, tá? Uhum. Às vezes é a própria ausência dos cuidados dos pais. Que Boa. são crianças que passam por situações de violência, de abusos, muitas vezes dentro da própria casa, muitas vezes na escola.
E essas situações, que são situações, digamos assim, de agressividade, de violência física, de violência verbal, né? Elas são situações que não tem como, elas produzem muito medo na infância, na Uhum. criança. Né? E quando isso é vivido pela criança lá na infância, de um modo assim muito intenso, isso acaba acarretando muitas vezes em traumas. Né? Então, as pessoas chegam no consultório, muitas vezes com uma dificuldade enorme de posicionamentos na vida, e você vai ver na infância, elas tiveram a vivência de vários traumas lá na infância, e que geraram na vida adulta essas dificuldades, e que a base disso é o medo, porque o medo paralisa, o medo Uhum. amedronta e faz você não conseguir fazer as coisas, né? Isso. Então, numa idade tão tenra, ainda sem estrutura, uma criança vive esses traumas, isso vai ter um desdobramento na vida adulta, e que a gente precisa considerar. Às vezes, nem sempre, a pessoa que está ali experimentando medo na vida adulta, o medo foi construído nas relações adultas. Muitas Uhum. vezes foram construídos lá nas relações de infância. Exatamente, eu acho que esse ponto é bem importante, quer dizer, perceber essa dinâmica da necessidade de se compreender esse momento histórico, né? Porque a infância é a nossa porta de entrada para o mundo e para a questão das emoções, né? Uhum. Então, muito daquilo que a gente vai ser na vida adulta tem a ver com aspectos que a gente vivenciou na infância. É claro que isso não é uma posição determinista, né? Mas ela diz respeito a toda uma formação, a toda uma constituição de si, né, Ismael? E a gente tem que olhar para esse movimento. Sim, porque se você vem da infância com essas questões e aí você não trabalha, não compreende, né, não tem manejo, não tem orientação, aquilo vai ficando com você na adolescência, na juventude, e na vida adulta, né? Exatamente, Então, e tem que ser exatamente. trabalhado. Muita gente chega no consultório assim, com É essas isso questões para mesmo. serem trabalhadas, relacionadas ao medo. Exatamente. Muito bom, Ismael, muito bom e sempre importante debater esses temas aqui no nosso podcast, né, Ismael? Pois é. Meu caro, então estamos aí encerrando mais um podcast Caminhos da Terapia, falando sobre o medo, né? Estamos aí no nosso vigésimo, se eu não estou equivocado, 28º ou nono podcast aqui, né? Já estamos aí passando do meio do ano, setembro, e nós estamos com o nosso podcast aí, Caminhos da Terapia, trazendo essas informações para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito legal, Rodrigo, muito legal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, né, Ismael? é isso aí. Um grande abraço a todos, todas, e a você, meu caro, que está aí comigo no podcast Caminho da Terapia. Grande abraço a todos e todas. Valeu, Ismael.